Como a Soninha já disse, a gente vai conversar hoje sobre o capítulo 5 do Evangelho, que é, se eu não me engano, o maior capítulo de todo o Evangelho, que trata da questão da melancolia. E o tema por si só, ele tem a ver com muitos de nós em muitos momentos da nossa vida, e acaba que temas como esse acabam se tornando mais um grande evangelho entre amigos, um grande evangelho em família, do que uma palestra propriamente dita. Aqueles que ainda não leram o capítulo da melancolia, eu sugiro que a pessoa depois pegue e dê uma lida nele. Aliás, que leia o evangelho inteiro, né? Mas não tendo a oportunidade de ler o evangelho inteiro, a gente possa ler, se examinar e entender esse sentimento que nos visita. Nós estamos aqui num trabalho de sincronia, onde eu estou numa câmera conversando com vocês e outra pessoa está projetando, e eu vou pedir para que vá lá para aquele visual onde aparece a definição de melancolia, que, se eu não me engano, é o terceiro. Para a gente poder falar de melancolia, a gente vai ter que olhar o significado dela. Então eu encontrei dois significados, dicionários diferentes, e o primeiro dele diz assim, sobre a melancolia: estado mórbido caracterizado pelo abatimento mental e físico que pode ser manifestação de vários problemas psiquiátricos. Hoje considerado mais como uma das fases da psicose maníaco-depressiva. Essa definição primeira que eu li aqui, ela é uma definição médica, ela é uma definição técnica, e nós não vamos nos ater a ela. A definição que a gente vai usar para poder conversar é essa segunda que está aqui, ó. Estado de grande tristeza e desencanto geral. A Terra, ela, por algumas vezes, nos convida a esses momentos de tristeza, de melancolia, quando nós, diante dos desafios, quando nós, diante das oportunidades de crescimento, a gente não consegue olhar para isso de uma maneira adulta, de uma maneira madura, e acaba que a gente se abate por isso. E aí, no capítulo 5 do Evangelho, o espírito François de Geneve, ele tece considerações que é como se ele entrasse na alma da gente, ele lesse o que tivesse acontecendo ali para poder escrever o que ele escreveu. E aí a gente pode ir para o próximo. Vamos lá. Melancolia, capítulo 5, François de Geneve, item 25. Ele começa fazendo uma pergunta antes de desenvolver a ideia. Ele pergunta assim: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Quem na terra, vez ou outra, não é visitada por uma tristeza, não é visitado por um sentimento que nos deixa perguntando assim: por que isso? Por que isso comigo? E a gente ainda se questiona, por que a minha vida é tão amarga assim? Quando eu olho para a casa do meu vizinho, ele está lá fazendo o churrasco dele, ele está feliz, ele está bem no contexto dele, e eu com todos os problemas que eu tenho, que preciso carregar. Eu acho que nesse ano de 2020, a melancolia pôde visitar muitos de nós em toda a parte do globo, por conta das dificuldades que esse ano está trazendo para a gente. E aí, acaba que, quando a gente não está preparado para viver esses desafios, que muitas das vezes nós pedimos para poder vivenciá-lo, a gente se sente com a vida mais amarga que a dos outros. Mas vamos lá ver o que o François de Geneve ele fala para nós. Aí ele responde assim: é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido, ou seja, preso ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele.
Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Vamos conversar sobre isso. Essa parte sublinhada é a que eu coloquei para a gente poder refletir sobre ela, e ele fala assim, ó, é que vosso espírito aspirando à felicidade. Então, assim, quando nós estamos encarnados, nós estamos numa condição de passar por provas e passar por expiações. Castigo? Não. Punição? Não. Mas é somente na matéria, é somente no corpo, é somente na encarnação, na matéria, é que o espírito se desafia, que o espírito passa por dificuldade. Se a gente for olhar tudo aquilo que os espíritos têm nos ensinado acerca da nossa preparação para a nossa encarnação, antes da gente nascer, a gente entende que precisamos vir à Terra para nos melhorar, para nos aprimorar, para poder desenvolver virtudes, porque já está difícil para nós lá no plano espiritual, com tanta coisa que a gente não sabe, com tanta coisa que a gente precisa ajustar, e só dá para fazer esse aprendizado e esse ajuste na matéria. Aí, a gente chama o nosso anjo da guarda para conversar e fala assim, preciso reencarnar. Preciso ir para a Terra trabalhar essa ou aquela virtude, essa ou aquela competência. Vocês já ouviram falar algumas vezes que, matematicamente falando, o mundo espiritual ele é 5 vezes maior em população do que o mundo material na Terra. Então, se a gente tem de 7 a 7 bilhões e meio de espíritos encarnados, nós temos 5 vezes mais do lado de lá querendo nascer. Mas, olha só a conta. Desse 7 bilhões de espíritos encarnados, imagine que a metade seja homem. Então, só a metade procria, que é a mulher. Dessa metade que é mulher, imagine que uma parte não chegou na fase reprodutiva e outra parte já saiu. Quem precisa reencarnar entra numa fila de espera que eu fico imaginando o tamanho dela. A gente reclama que vestibular aqui na Terra é muito concorrido. 35 bilhões para 7 bilhões de vagas. Gente, é concorrência que não acaba mais. Mas vamos lá, nosso Senhor Jesus Cristo arrumou um útero para a gente poder nascer, para poder crescer e aprender o que a gente tinha que aprender. E a gente, antes de fazer essa jornada na Terra, somos brindados com o véu do esquecimento. E aqui começam os problemas. Porque a gente pediu para vir, a gente pediu para ser testado, a gente pediu para se trabalhar, mas esquecemos de tudo isso. A gente abre os olhos, a gente começa a amadurecer e entende que o cenário é de dificuldades, entende que o cenário é de desafios, e aí a gente se julga infeliz, se julga esquecido, porque a gente não tem a lembrança do trabalho que deu para que os benfeitores pudessem atender o nosso pedido. Mas ele coloca aqui, que aspirando à felicidade e à liberdade se esgota preso a um corpo. Então, quando a gente está no meio do bom combate que nos leva ao nosso crescimento, a gente, pelo desdobramento, pelo sono, a gente reencontra amigos, a gente reencontra bons lugares, e a gente olha para o corpo que está dormindo ali na cama, o contexto dele fala assim, não quero aquela vida, eu quero ficar aqui. E não dá, porque o nosso compromisso está preso lá ao corpo, e a gente quer ficar, e volta para o corpo, tem que acordar. Por mais que você queira ficar, na hora que a fome bater no corpo, o corpo vai acordar. Então nós estamos sempre sendo convidados a permanecer aonde nós estamos, no corpo que nós estamos, nos desafios que nós estamos. E quando o espírito ele é fraco de vontade, ele é fraco do querer, inclusive o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem um capítulo ali dedicado à questão da vontade, que é uma das potências da alma. Quando nós estamos nesse combate e a nossa vontade não é aquilo que ela deveria ser,
Nós sentimos essa vontade de não voltar para o corpo, nós sentimos essa vontade de desistir da luta, mas não dá, não dá, não dá. E essa luta, aonde o corpo sempre ganha, causa no espírito essa melancolia, causa essa tristeza, causa essa apatia que a gente não sabe de onde vem. Então, o François de Geneve, ele nos traz essa possibilidade como sendo uma grande, talvez não a única, mas uma grande explicação para a melancolia. E aí, adiantando mais um passo na leitura do texto. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. É o que a gente falou. Resistir com as suas melhores energias, essa vontade de desistir, essa vontade de deixar para lá, resistir com essa energia que te coloca de cama, que te deixa prostrado, que no pior de todos os cenários, Alberto Almeida fala muito isso, nos coloca no lugar de vítima. E palavras dele, e eu concordo, não há lugar pior na vida do que o lugar da vítima. A vítima, ela é vítima do mau casamento, do mau marido, da má esposa, ela é vítima das circunstâncias financeiras, ela é vítima de um corpo adoecido. A vítima, ela nunca se responsabiliza por nada e, no entanto, está sempre transferindo responsabilidades. Eu me lembro que quando eu li esse capítulo, a melancolia, e comecei a fazer esse estudo lá, estava acontecendo a Paralimpíada, não me lembro que ano que foi. E eu falava assim, gente, eu reclamo disso, eu reclamo daquilo, porque a gente, para preparar uma palestra dessa, a gente se examina no tema. E quando eu preparei ela lá atrás, alguns anos atrás, eu falava assim, eu estou reclamando de dor na perna, estou reclamando de dor no pé, e tem gente que não tem nem a perna e nem o pé. A gente reclama de coisas que a gente tem, quando tem outros que não têm e estão quebrando recordes sem ter. E eu falava assim, e aí comecei a pensar assim, que bom que eu tenho um pé para doer, que bom que eu tenho um joelho para doer, porque tem gente que nem isso tem. Então, esse pensamento de agradecer o problema que se tem, nos tira daquele lugar de vítima, que é um lugar horrível para se estar, e nos coloca como pessoas responsáveis pela vida que quer ter. Porque a vida que a gente quer ter, ela é possível, ela só não vai cair no teu colo. E talvez um dos grandes erros que nós, espíritas e não espíritas, costumamos cometer é de acreditar que eu vou esperar orando, 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 com os bons pensamentos, para que quando eu morrer, a vida que eu quero, ela me seja dada no céu. Eu não vou afirmar, porque eu também reencarnei com o véu do esquecimento. Mas tudo que eu tenho lido me aponta para uma fala de Jesus que diz assim, o reino dos céus está dentro de vós. No sentido inverso, o inferno também. Então, aquilo que eu não consegui construir, aonde eu fui plantado por Deus, que eu não consegui construir dentro de mim, dificilmente eu vou encontrar isso pronto do lado de lá quando eu morrer. Então, todas as dificuldades que a vida na Terra nos apresenta é um convite para a gente poder exercer a nossa inteligência, a nossa faculdade de poder crescer e ser maior do que os problemas, e de entender na prática que estar bem ou estar mal não tem a ver com aquilo que se tem ou com aquilo que se deixa de ter. Existem pessoas que são amputadas, que estão de cama e estão vivendo um céu interior. Tem pessoas que têm um padrão de vida maravilhoso, têm as duas pernas, os dois braços e não desfruta da mesma paz. Então a vida na Terra é essa oportunidade que a gente pediu para poder
encontrar felicidade dentro de nós. Muitas das vezes, aqueles de nós que nos queixamos do casamento que nós temos, mais tarde e somente mais tarde, a gente vai descobrir, a gente vai entender que aquela relação é a relação que a gente precisava para poder trabalhar em nós virtudes, valores que estavam nos faltando lá no plano espiritual. Aí, a gente casa, a gente tem os filhos com as suas virtudes, com seus defeitos, com o marido com suas virtudes, seus defeitos, e é nesse conjunto de hora tá bem, hora tá mal, hora tá fácil, hora tá difícil, que a gente vai amadurecendo internamente. Antes da gente ir para a próxima página da leitura, aqui o François de Neves ele coloca aqui, ó, enfraquecem a vontade. Eu vou fazer uma pausa no Evangelho e a gente vai entrar no livro de Emmanuel, chamado Pensamento e Vida. É só um parágrafo onde ele fala da questão da vontade, que está no próximo visual. Esse é um daqueles livros que eu li e mudou muita coisa do entendimento que eu tinha sobre caridade. Vale a pena, quem não leu, ler esse livro. Pensamento e Vida de Emmanuel. Então, o trecho que eu tirei é do capítulo 2, que se chama A Vontade. E aí Emmanuel fala o seguinte: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. E aí era aqui nesse ponto que eu queria chegar. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. O papel de vítima é uma decisão mental que a gente toma. O papel de coitadinho é outra decisão mental. Quando nós colocamos a nossa vontade a serviço do nosso crescimento, nós não nos permitirmos certo estado de alma, e não que isso seja fácil, tá? Mas é um treino, porque eu não quero culpar a vida, eu não quero culpar ninguém, eu não quero culpar meus ancestrais, meu pai, minha mãe, por nada. Eu sou responsável por construir para mim aquele ideal de mundo feliz que eu acredito. Mas para isso, eu preciso ter muito forte a vontade. A gente costuma dizer muito assim, eu quero isso, eu quero aquilo, e a gente diz assim até com convicção. Mas na hora que tem que sair da cama e dar testemunho daquilo que a gente quer, e dá trabalho, e cansa, e sua, a gente fala assim, eu não sei se eu quero tanto assim não, vou querer outra coisa mais fácil. E a gente vai trocando de desejos, porque nós não temos uma vontade forte o suficiente para poder conquistar aquilo que a gente quer. E às vezes está pronto ali, nos aguardando. A vida só está aguardando de dar alguns passos para chegar até lá. Mas esses alguns passos, de maneira geral, são desafios internos que nós temos que trabalhar. O grande esforço de se conquistar aquilo que se quer não está na luta externa, mas está naqueles hábitos que nós temos e que temos que mudar hábitos ruins por hábitos bons. Divaldo Franco, interpretando Joana de Ângeles, ele fala assim, nós somos pessoas de hábitos. Quem não tem os hábitos bons, tem os hábitos ruins. E a nossa vontade, ela tem que estar posta ali na questão de pegar esses hábitos ruins e colocar novos hábitos saudáveis e bons nele, que vão nos levar àquilo que a gente deseja
que a gente entende que é uma vida feliz, uma vida boa para cada um de nós. Vamos voltar para o Evangelho. E aí, só para poder retomar o último parágrafo que a gente leu, que é o primeiro parágrafo aqui, ó, já lemos isso, tá? Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Agora vem conteúdo novo. Mas não a busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que os mantêm cativo o espírito. Vamos refletir isso. Quando ele escreve aqui, ó, mas não busquei neste mundo essa aspiração por uma vida melhor, ele não está dizendo que neste mundo ela não existe. O que ele está dizendo é que do lado de lá, e quando eu falo neste mundo, não é nem neste mundo material, é neste mundo planeta Terra, tá? Que para além da Terra existe algum lugar aonde a vida melhor ela existe. Mas aqui onde nós estamos, com o corpo que nós estamos, com a família que nós estamos, com tudo isso, dá para viver uma vida melhor do que nós estamos vivendo hoje. E eu não falo de coisas materiais. Dá para você, com tudo que você tem na mão, escolher e pagar o preço da sua escolha de querer ser feliz onde Deus te plantou. De querer ser feliz com o corpo limitado que você nasceu. De querer ser feliz com a família problema que você recebeu. De você querer ser feliz com o contexto financeiro que você tem. Vamos pegar essa questão do contexto financeiro. 2020 foi assim um ano escolhido a dedo por Deus. O ano complicado esse. Muitas pessoas passaram pelas dificuldades com estado de alma diferente. Eu tive a oportunidade de atender pessoas que estavam em desespero, que estavam pensando em desistir da vida, e outras que estavam assim, treinando a fé. Gente, tá difícil, eu nunca vi tamanho problema, mas Deus vai prover. Eu estou fazendo a minha parte aqui, Deus vai prover. Então perceba que o problema é o mesmo para todo mundo, mas a maneira como as pessoas passam por ele é que é diferente. Quando você vai fazer um trabalho voluntário em algum hospital, se você tivesse ali uma enfermaria com 10 leitos e os 10 com a mesma doença, os 10 estariam com um estado de alma diferente. É uma escolha, é uma decisão. E uma vez que a gente toma essa decisão, que a gente escolhe ser feliz, a gente tem que pagar o preço por isso. E o que é pagar o preço? É não permitir o pessimismo te visitar, é não permitir que o desânimo te alcance, é fugir de conversas ruins, porque essas coisas alimentam a melancolia. E a Terra não é um lugar ruim de se estar. A Terra é um grande laboratório que vai nos levar para o próximo nível no plano espiritual. Como exemplo para a gente entender isso, é como se lá no plano espiritual a gente tivesse concluído o primeiro grau, mas precisava fazer uma provinha para poder ir para o segundo. E a gente quer ir para o segundo grau, mas essa provinha não chega nunca. E essa provinha de nada é uma encarnação. Você reencarna, você vive todas as virtudes que lhe for possível de viver. Quando você voltar para lá, o teu anjo da guarda, parabéns, você conseguiu, foi aprovado. Agora você é um segundo grau aqui no plano espiritual. Ou não, você veio para cá, fez a tua provinha, reclamou, desdenhou, se queixou, não aproveitou, foi nada. Tu chega lá, meu filho, tu reprovou, não é dessa vez ainda não. Continua primeiro grau aqui, já você vai voltar para a prova para poder fazer ela de novo. É uma metáfora, mas é para mostrar que essas dificuldades, elas nos capacitam para o próximo nível no plano espiritual. Então aqui nós fazemos um teste,
para lá poder aprender e estar em condições melhores, em companhia, em lugar e tudo mais que a gente quiser. Vamos lá para o próximo slide, são 9h32. E aí prossegue François de Geneve. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Vamos primeiro entender essa palavra degredo na terra, o degredo. Degredo é você estar onde você está e você ser convidado a se retirar. Aqui não te cabe, vai para lá. Então, degradar é esse deslocamento compulsório, não é algo que você escolhe, tá? Te mando. Quem já leu A Caminho da Luz de Emmanuel vai ver que na China, quem está ali levando toda uma cultura para o povo chinês eram povos degradados de um planeta e que foi colocado lá até que eles aprendessem, tivessem que aprender e voltassem para o planeta deles. Mesmíssima coisa em relação à Índia. A Índia são povos degradados de outro planeta que vieram para cá para poder reparar alguns estragos que fizeram e ganhar a condição de voltar para lá. Metaforicamente falando, nós somos degradados do plano espiritual para cá. Vai. Quer melhorar? Quer. Então sai daqui e vai para a Terra, vai reencarnar. Porque lá é que você vai ganhar a condição de estar num lugar melhor aqui. E aí ele fala assim, ó, lembrai-vos que durante essa nossa estadia na carne, na matéria, tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais. Ah, Jean, que missão é essa? Você é casado? Teu cônjuge é uma das tuas missões. Você tem filhos? Teus filhos é uma das suas missões. Jean, não sou casado, não tenho marido, não tenho filho, não tenho esposa, não tenho nada. Ok, olha para a sociedade que você está. Olha para a comunidade que você está. Olha para o teu trabalho. O convite para se ser útil em um planeta como o nosso são dessas missões que a gente abraça. Eu já comentei em outras falas com vocês, eu vou repetir aqui. Eu tenho pedido a Jesus a oportunidade de eu ser uma boca a serviço dele, a interpretar o evangelho dele. E eu falo assim, Jesus, aonde eu puder dar uma palestra, me chama que eu vou. Então, além das missões que eu tenho com a minha família, com meu filho, com meus filhos, eu também trouxe para mim, por escolha minha, a missão junto à doutrina espírita. Então, quando eu sou convidado a dar uma palestra, eu gasto 2, 3, 4 dias lendo, me preparando, porque é algo que eu falo assim, é uma semente que a gente que é palestrante sai lançando no coração das pessoas, e que uma hora ou outra elas vão brotar, elas vão virar uma planta que vai frutificar e vai alimentar outros corações. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, eu não me lembro o versículo, tem uma parábola de Jesus chamada assim, a parábola da semente. E ele fala assim, Deus age como semeador, como homem, Deus age como homem que semeia o seu campo. Ele vai dormir, acorda, e sem que ele entenda como isso aconteceu, a semente brotou, germinou, cresceu, deu frutos e colheu-se os seus frutos. Ele se referia, a semente que Jesus fala é a palavra, tá? O homem que sai para semear somos nós, que aonde quer que a gente esteja palestrando no evangelho, com crianças, em qualquer lugar, a gente lança os ensinamentos de Jesus. O ato da gente fazer isso não quer dizer que a pessoa vai se transformar porque ela ouviu aquilo. Mas, como diz a palavra, sem que ele saiba como isso aconteceu, essa semente cresceu e germinou. Aquele momento em que nós lançamos a palavra no coração de alguém, pode não acontecer nada. Mas quem garante que aquilo daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 1 mês, 2 meses, não encontra um espaço fértil no interior daquela pessoa e essa palavra brote na forma de
novo entendimento, de nova maneira de ver a vida, de nova maneira de se perceber. Então, o nosso papel é semear, é falar, é apresentar Jesus às pessoas. E essa é uma das missões que nós espíritas temos. Ah, mas eu não sou palestrante. Tudo bem, mas você tem o domínio do evangelho. Conversa com as pessoas. Quantas pessoas não estão em desespero? E não é dinheiro que vai resolver o desespero dela. É uma palavra amiga, é um carinho, é alguma coisa que Jesus nos deu de graça e cabe a nós dar de graça. Vamos para o próximo. E aí prossegue aqui, François. Se no curso desse degredo provação, agora já colocou mais um sobrenome no degredo aqui, perceba que nós estamos num planeta de prova e expiação. Expiação é assim, tu fez besteira, tu vai lá comer da besteira que você fez. Mas tu não fez a besteira, tá aqui provação. Eu quero aprender como é que se lida com isso. E aí é degredo provação. Você está passando por aquilo, não porque você deve, mas porque você pediu para aprender. Então, se no decurso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Primeira coisa aqui é a questão do dura um pouco. Nosso entendimento acerca do que é muito tempo ou pouco tempo é muito acanhado, é muito limitado pela nossa experiência na Terra. Às vezes, o dura um pouco é 10 anos, 20 anos, 30 anos. Às vezes é uma vida. E quando a gente fala assim, uma vida, mas cara, durar minha vida inteira é pouco? Se você considerar que você é um ser de milhares e milhares de séculos de existência, você vai ver que uma vida não significa nada. Então, na perspectiva de quem está na carne, encarnado com todo o véu do esquecimento, o dura pouco dos espíritos é uma eternidade para nós. Mas quando a gente sai daqui e volta para o plano espiritual, a gente vê que aquele perrengue de uma vida, ou de alguns anos, não era tanto assim em comparação a quem nós somos diante da eternidade. Então a gente precisa ampliar o nosso entendimento do que é muito e do que é pouco nas questões espirituais, nas questões morais, tá? E aí ele prossegue aqui, que conduzirão a companhia dos amigos por quem chorais. Às vezes na Terra, a gente chora alguém que a gente ama que partiu, a mãe que chora um filho que partiu, o filho que chora a mãe que partiu, e a gente vai experimentando essas dores. Só que muitas das vezes, esse ser que partiu já voltou, está do teu lado como teu neto e você continua chorando aquele que foi. Nós precisamos ampliar esse nosso entendimento de que o que a gente chama de morte não é o fim de nada. Aquele que a gente está indo no cemitério fazer todas as nossas honras, já está reencarnado do teu lado ali, e a gente está honrando aquele que já voltou, que está ali. Então a gente precisa ter um olhar mais sereno sobre essas dores que a morte nos causa, para que a gente se faça merecedor dessa região inacessível às aflições da terra. Meu sonho de consumo é chegar num lugar desse. Quando? Só Deus sabe. Mas eu sei que, se não for na luta aqui na Terra, esse lugar eu não hei de alcançá-lo. Eu preciso ser uma boa pessoa para com o meu próximo, para comigo na Terra. Eu preciso cultivar bons pensamentos, construir bons hábitos na Terra, para poder ganhar essa condição de, espiritualmente, estar nesse lugar que é inacessível às aflições da Terra. Enquanto eu não estou lá, enquanto eu estou aqui com as minhas amigas de apoio de palestra aqui, a gente vai sendo feliz, tá? E totalmente possível. Assim que
aqui. Então, nós trouxemos uma reflexão do Evangelho. Jesus é tão bacana com a gente, que embora a gente seja espírita, de outros lugares vêm pessoas com outras propostas que se casam totalmente com a proposta espírita. Nós vamos olhar daqui por diante algumas reflexões trazidas por Viktor Frankl, quando ele escreveu lá O Sentido para a Vida. E essas perguntas aqui, totalmente alinhadas com a proposta espírita, nasceram da leitura desse livro. Quando a gente traz assim, o que é a vida? Por que e para que vivemos? A dor faz parte da vida? A dor tem sentido? Não só ele respondeu essas perguntas na obra, quanto a própria doutrina espírita se ocupa de responder essas perguntas para nós. Então eu acho que um dos propósitos de nós estarmos encarnados é conseguir encontrar resposta a perguntas como essas e outras que não estão postas aí. E essa foto aqui é do Viktor Frankl. Para quem não conhece ele, eu vou fazer uma breve apresentação. Ele é alemão, e assim que ele se casou, ele é psiquiatra, assim que ele se casou, ele foi capturado para os campos de concentrações nazistas. Ele foi para um campo, e aí a mulher dele foi para o outro, e ele tinha um estudo em andamento, e dos anos que ele passou no campo de concentração como prisioneiro, ele conseguiu trazer muita prática para a teoria que ele estava desenvolvendo. E tudo isso gerou a logoterapia, que a logo é como se fosse, tradução de logo fosse sentido, aproximadamente isso. Então, a terapia do sentido existencial, alguma coisa por aí. Ele ficou 3 anos preso lá no campo nazista e de lá ele conseguiu fazer as observações dele. Algumas falas dele que eu trouxe do livro para a gente poder ver aqui. Ele percebeu que de muitos prisioneiros lá no campo de concentração, a grande maioria morria, desistia, estando na mesma situação daqueles que não morriam e não desistiam. E ele começou a ver o porquê que isso acontecia. As pessoas que se entregavam para o desânimo, que se entregavam para... não viam mais perspectiva para nada, essas pessoas acabavam encontrando situações em que elas acabavam morrendo por desgosto, por congelamento, ou porque faziam uma besteira e era executada. Mas aquelas pessoas que dentro do campo de concentração encontravam um propósito para continuar vivos, essas pessoas conseguiram ir adiante e sobreviver ao Holocausto e a esse campo de concentração. Ele trouxe uma pesquisa que ele disse assim, que de cada 29 pessoas no campo de concentração, apenas uma, sobreviveu. E essas pessoas eram aquelas que tinham um propósito. E ele coloca no livro assim, que ele tinha 2 propósitos que mantinham ele vivo. Primeiro era reencontrar a esposa. Ele era recém-casado, era apaixonado, ela foi para um campo, ele para o outro. Ele alimentava esse desejo. E antes dele ser preso, ele já estava escrevendo a logoterapia e finalizou a sua escrita no campo de concentração. E o segundo desejo dele era dar ao mundo essa ciência que hoje é um braço da psicologia. Então, ele traz que as pessoas que tinham um propósito, alguma coisa maior, conseguiam lidar com as dificuldades. E aí, do livro, ele traz essa fala aqui, ó. Você não é produto das circunstâncias, você é o produto das suas decisões. Com esta fala, a gente volta lá atrás àquela fala que eu resgatei do Alberto Almeida, o médico lá de Belém. A pessoa que se coloca no papel de vítima, de coitadinha, ela se sente produto das circunstâncias.
minha mãe isso, meu pai aquilo, a minha família isso, o meu trabalho aquilo, o meu corpo isso. E diante de cada dificuldade, você tem uma escolha. Você pode tomar uma decisão. Eu não sei se eu postei aqui ou não, mas se eu postei, vou comentar agora. Ele fala assim, que tinham pessoas, e era minoria no campo de concentração, que abriam mão daquela porção de pão que tinham para dar para as outras pessoas. Tinham pessoas que, a gente fala em campo de concentração e a gente imagina um lugar assim quente, que nem Cuiabá. Pelo contrário, era gelo, 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 gelo. Muitas pessoas iam fazer o trabalho braçal de manhã e voltavam com o pé necrosado, tanto gelo. E essas pessoas saíam do calor da sua cama para poder ir confortar e consolar outras que choravam. Então, era minoria, mas essas pessoas faziam isso porque elas decidiram sair do papel da vítima. Decidiram sair do papel de coitadinho. Tomou a decisão de conduzir a sua vida da melhor maneira possível. Tá aqui, acabou que apareceu aqui, né? E aí ele coloca no livro assim: quando conseguia ressuscitar a esperança nos prisioneiros, o sofrimento ganhava sentido, tornando-se facilmente suportável, deixavam de se preocupar com o sofrimento atual e se projetavam no futuro em alguma missão que precisava ser concluída. Seja qual for, com isso tinham um para que viver. Eu acho muito legal esse conceito que ele traz no livro, que é o para que viver. Quando a gente encontra um propósito para a nossa existência, que está muito além de pagar boletos e só existir, mas quando a gente encontra um para quê maior, não importam quais sejam as dificuldades que nos visitem, o nosso para que viver nos ajuda a superá-la. Eu vou resgatar um personagem que está encarnado aqui, não sei se vou pronunciar o nome dele corretamente, Nick Wojcik. Talvez o nome você não lembre, mas é um cara que nasceu sem os dois braços e sem as duas pernas. Esse cara hoje tem alguns livros escritos, esse cara hoje é um grande palestrante motivacional. Esse cara, ele já visitou, até onde eu me lembro, 54 ou 57 países. Eu tenho os dois braços e as duas pernas e ele não. Ele é um grande palestrante e o máximo que eu consegui falar é Cuiabá e Poconé. O cara viajou o mundo inteiro e eu estou aqui nesse pedacinho. Ele é palestrante motivacional e eu estou vivenciando os meus problemas com dois braços e duas pernas. Percebo que as escolhas que a gente faz na vida, quando elas são umas escolhas assim, a benefício do outro, a benefício da humanidade, que acaba sendo em benefício de nós mesmos, aquilo que a gente chama de limitação não é limitação, acaba sendo um trampolim. Imagine você, sem dois braços, sem duas pernas, você não consegue tomar banho sozinho, você não consegue fazer nada sozinho, você escrever livros, ser palestrante, viajar o mundo inteiro. Ele olhou para aquela dificuldade e falou, eu sou maior do que isso, eu quero mais do que isso. E pessoas como ele são convites para nós, para podermos vencer as barreiras, que não é as barreiras que estão do lado de fora, as barreiras que estão do lado de dentro. Eu acho que na próxima página vai vir Joana de Ângeles. Nós temos até que horas? Então vamos lá. E aí, quando essa parte cinza que está aqui, é a parte que a gente leu do Viktor Frankl, e a gente resgata lá a parte do Evangelho de François. Lembrai-vos que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos deu. Então eu trouxe esse parágrafo de novo aqui, porque ele é o para que viver. Se você olhar para o lado, você vai perceber quantas almas gravitam ao teu redor, materialmente, ou emocionalmente, ou cognitivamente, essas pessoas dependem de ti, mesmo que você não tenha se dado conta disso.
Tá? Então, a gente precisa olhar para o que está no nosso contexto, ao nosso redor, e ver ali um para que viver, a benefício dessas pessoas que estão conosco. Próximo. E agora sim vem Joana de Ângeles. Ela desenvolve a tese do pensamento mágico. Eu vou explicar o que é o pensamento mágico e dizer com o que ele tem a ver com essa melancolia nossa. Joana de Ângeles ela propõe assim, que nós temos duas maneiras de ler a realidade. No seu sentido natural, que é a realidade, e o sentido atribuído, que é algo que a gente atribui a alguma coisa. Eu vou explicar isso com um exemplo. Quando nós somos jovens, eu vou pegar a mulher como exemplo, porque é mais fácil, a mulher é mais sonhadora do que o homem. Quando a mulher está lá com seus 15, 16, 17 anos, olhando para a vida, olhando para o mundo, ela começa a sonhar com uma vida que ela quer para ela. Então ela olha famílias com casamentos ruins, e ela fala, isso eu não quero para mim. Ela olha famílias com casamentos bons, ela fala assim, eu quero um casamento bom. E ela começa a idealizar o marido ideal que ela quer, ela começa a idealizar os filhos que ela quer, a vida que ela vai ter, a casa que ela vai morar. Isso é natural de todo ser humano, do homem inclusive, tá? Então essas idealizações que a gente vai fazendo ao longo da vida, Joana de Ângeles chama de pensamento mágico. Aí essa mulher vai crescendo, vai amadurecendo, ela se casa, ela tem filhos, e chega um certo momento da vida dela em que ela começa a olhar aquilo que ela desejava com aquilo que ela tem. E então quando ela olha assim para o marido que ela tem hoje na vida, e não é o marido que ela queria ter. É um cara bacana, é um cara legal, mas bem distante daquele marido que ela idealizou. Ela queria ter filhos letrados, que ela pudesse conversar sobre Shakespeare, que ela pudesse conversar filosofias com ele, mas ela olha para aqueles filhos ali, eles estão ouvindo música que ela não entende, jogando jogos que ela não entende, totalmente alienada a uma realidade. E ela olha para o próprio corpo e não era o corpo que ela queria ter, a casa, tá, melhor morar aqui do que morar na rua, mas não era a casa que ela idealizava. Então, esses pensamentos que todos nós idealizamos em maior ou menor grau, eles vão se tornar mais para frente possíveis motivos de melancolia, possíveis motivos de tristeza por algo que ninguém te prometeu e você sonhou, porque quis sonhar. Nenhum problema. Mas é muito melhor você vender um sentido natural, que é a realidade, entendendo o contexto da Terra, os desafios da Terra, do que você atribuir muitos sonhos e ir se frustrando com eles. E aí, ela vai fazer uma escala aqui de pensamentos mágicos que a gente vai colocando. Então, olha só. Traições. A gente acha que porque a gente casou, porque a gente é a gente mesmo, que nós somos fofos, lindos e maravilhosos, ninguém vai nos trair. E aí a pessoa desliza conosco e a gente fala assim, por que eu? Por que? E responsabiliza o outro. Às vezes, nós idealizamos que a gente vai fazer tal coisa e vai receber muita gratidão das pessoas. E sobre o capítulo da gratidão, eu achava que eu era muito azarado, porque eu fazia trabalho com o pobre, com os necessitados, o povo mal agradecido. Até que eu assisti um palestrante que ele fazia trabalho assistencial, e ele falou assim, gente, lidar com pobre, mas pobre que eu falo é o pobre da rua, é algo difícil, porque às vezes aquilo que você faz é algo que, se não for do jeito dele, ele reclama, ele, sabe, e às vezes a gente fazia isso esperando gratidão das pessoas. Só como exemplo, no capítulo da gratidão, da ingratidão no caso, né, uma vez eu fui comer espetinho, desse espetinho da rua aí, e tinha um cara ali sentado que eu já assistia a ele algumas vezes com camisa e tudo mais, né? E eu me lembro que eu peguei um espetinho e eu dei para ele, assim, na inocência, tá aqui o espetinho. Ele me esculhambou. Ele falou assim, Jean, você sabe que eu não tenho dente. Como é que eu comer essa porcaria? Pegou e tacou no lixo.
eu tive que pedir desculpa para ele porque dei um espetinho para ele. Então, assim, nós temos que ter uma maturidade de não esperar nada de ninguém. A questão da morte, a gente vive como se ninguém ao nosso lado fosse morrer, doenças, dinheiro e solidão. Esse pensamento mágico, nós temos que estar atento, nós temos que estar vigilante a eles, porque a Terra é um lugar de desafios. E se você não espera se deparar com nenhuma dessas decepções que está listada aí, você vai experimentar dores que você não precisa. Se você quiser se aprofundar nesse tema, tá aqui, ó, Desafios Existenciais, que é o livro de Joana de Ângelo, onde ela constrói esse raciocínio do pensamento mágico. E aí, caminhando para os nossos finalmente aí, a gente vai terminar no horário assim. Lá atrás, naquelas 4 perguntas, tinha uma pergunta assim, a vida tem sentido? E aí eu trouxe esse parágrafo do livro do Viktor Frankl, quando ele diz assim: nós que vivemos em campo de concentração, lembramos de homens que andavam pelo alojamento confrontando a outros, dando seu último pedaço de pão. Confrontando não, confortando. Dando seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos, mas ofereceram provas suficientes de que tudo pode ser tirado do homem, menos a última das liberdades humanas, que é escolher sua atitude em qualquer circunstância. Escolher o próprio caminho. Então, ele estava no campo de concentração, ele escolheu os pensamentos que lá ele queria alimentar. Ele escolheu os sentimentos que lá ele queria alimentar. Ele escolheu sair do lugar de vítima e produzir um material para a humanidade que até hoje é tão grande que é difícil de captar toda a ideia dela. Então, resgatando Alberto Almeida, saia do lugar da vítima. Saia do papel de coitadinho. E leia essas 4 últimas linhas aqui, ó, 3 últimas. Escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. E acho que agora sim é a última lâmina. Essa frase é de Nietzsche. Ele escreveu assim: quem tem um para que viver pode suportar quase qualquer como viver. Encontre o seu propósito de vida. Encontre a razão pela qual Deus te plantou na terra neste momento. Encontre o seu para que viver, que você vai conseguir lidar com muito mais serenidade com todas aquelas dificuldades que te alcançam. E aqui a gente encerra essa reflexão sobre o sentido da questão da melancolia. E eu desejo do fundo do coração que essas palavras elas possam tocar o coração de alguém, resgatando lá a parábola da semente que Jesus contou no Evangelho de Marcos. Pense em tudo isso, que ainda que isso não brote no teu coração por agora, amanhã ou depois pode ser que alguma coisa muito boa aconteça. Então, desejo um ótimo domingo a todos, desejo paz e felicidade e um beijo ao coração de cada um de vocês que estiver aqui conosco, a essas meninas que elas não estão se projetando aí, mas eu estou muito bem acompanhado aqui. Vocês poderiam se mostrar aí, então. Até a Soninha, se ela estiver ali, para poder fazer essa live aqui, tem muita gente envolvida e poder agradecê-las é muito legal. Assim que elas conseguirem se colocar aí, olha o time aí. Tem mais uma pessoa. Então, a vocês, minhas amigas, minhas irmãs de caminhada, gratidão pelo apoio. Se todas essas pessoas estão podendo ouvir o que elas ouviram hoje, é porque tem colaboração de vocês aí. Gratidão a todo mundo. E bom domingo a todos. A Soninha não está aí, mas estava. Ela saiu da palestra antes. Vou conversar com ela depois. Ela não fez uma coisa boa. E um beijo, Soninha. Amamos você. Tchau.